Oi gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência com o transporte coletivo de lá da Irlanda. Bom, quando eu viajei em 2013, nos 20 dias que eu fiquei lá, eu estava na cidade de Dublin, né? Eu estava na capital. E lá tem um sistema de transporte chamado Luas, que lembra tipo um bonde, porque o trilho fica tipo no mesmo nível da pista. E só que, claro, né, não é no modelo de um bonde, né? É tipo um trem que tem as estações ali em cada ponto da avenida. Acho que eu vou tentar colocar algumas imagens para vocês verem, certo? E assim, é bem bacana por duas situações. Primeiro que tem um horário certinho dele acontecer, dele chegar no ponto e tal. E não existe isso de tarifa única. A tarifa é de acordo com o percurso que você vai percorrer. Isso eu achei fantástico, porque, por exemplo, bom, eu já falei de outras vezes, né, que eu falo aqui de Recife, então eu vou usar como referência aqui partes do Recife para vocês terem assim mais ou menos uma ideia. Por exemplo, atualmente eu estou em Jaboatão dos Guararapes, então se eu quiser ir, por exemplo, deixa eu ver, bairros de Jaboatão. Tá, se eu quiser ir de Candeias até o bairro de Prazeres, e aí se eu sei que passa um Loas aqui, por exemplo, na verdade vamos pensar assim, que o Loas sai daqui do bairro de Candeias e vai até lá ao centro do Recife, então quer dizer, né, passa Jaboatão e vai para Recife. Do bairro Candeias até o bairro centro do Recife vai ser um valor de passagem, um valor de tarifa. Mas, por exemplo, se eu saio do bairro Candeias e eu não vou para o bairro do Recife, eu vou para, como eu disse antes, né, para um bairro aqui, dentro de Jaboatão ainda, que seria o bairro de Prazeres. Então, o valor de tarifa que eu vou pagar do percurso de Candeias até Prazeres é um, e o valor que eu vou pagar de Candeias até o bairro do Recife é outro. Então, isso eu achei fantástico, porque aí você só paga realmente pelo percurso que você vai percorrer. Então, isso aí eu achei fantástico. Como é que acontece esse sistema? Por ser um modelo de metrô, você compra seu bilhete lá no ponto de ônibus, né? Na parada lá. Na parada lá, mas é porque é a parada de ônibus, tá, gente? Você aperta lá os botões e você coloca o seu destino. Por exemplo, eu coloquei aqui, vou de Candeias até Prazeres. Então aí ele diz, tantos euros. E aí você coloca lá as moedas e sai o ticket informando, né, que você pegou naquele ponto do número tal e vai até o ponto do número tal. E aí quando a lua vem, você vai, embarca, e aí em algum momento, nas próximas estações, vai entrar o fiscal, ou que seria o cobrador, ele vai vir e vai pedir aquele cartãozinho que você tem e vai dar um clique lá, vai carimbar, vai furar, fazer alguma coisa do tipo, que é para registrar que você tá ali numa estação que ainda está dentro do percurso que você comprou. Porque sempre tem um espertinho ou uma espertinha, né, que fala assim, não, vou pagar esse aqui valor baratinho, mas eu vou, tipo, daqui de Candeias até, sei lá, até Muribeca, ou até o bairro do Recife. E aí, quando entra esse fiscal, né, esse cobrador, que ele olhar, que vê que você já está numa das estações, que não é parte mais daquele percurso pelo qual você pagou, você é gentilmente convidado a se retirar do transporte. E se por acaso você oferecer algum tipo de resistência, ele tem como se fosse tipo um poder de polícia. Ele pode retirar você e encaminhar você realmente para um distrito policial, porque você está infringindo uma regra civil. Então, assim, para algumas pessoas podem pensar, ai meu Deus, que absurdo, a pessoa vai para responder, ser registrado na delegacia, no departamento por conta disso, mas assim, civilização, né, gente? Se você quer um sistema funcionando com qualidade, você tem que obedecer às regras. Mas aí, falando especificamente do transporte em si, isso eu vi no centro, né? No centro da cidade. Porque em alguns outros bairros não tem esse sistema de transporte, tem o sistema comum que a gente conhece de ônibus e tal, e que é o ônibus convencional e tudo mais. Mas assim, se você mora em alguns bairros que são considerados de subúrbio, mas assim, os subúrbios não estão lá no suburbão assim, você tem acesso a esse transporte chamado Loas e que trabalha com essa dinâmica. Aí uma coisa também que eu observei é que os trens, no modelo parecido que a gente tem no Brasil, de modo geral, né, seja em São Paulo, no Rio ou aqui em Recife,
o público ou a população que anda nesses trens que são parecidos com esses que a gente tem aqui no nosso país. É a população, assim, digamos, um pouco mais pobre, né? Um pouco mais carente. É o pessoal que mora, assim, bem no suburbão mesmo. Eu não sei como é que chama por lá, né? Eu não sei. Aqui a gente chama, tipo, que mora na periferia ou que mora no subúrbio e tal. Mas eu não sei qual é o nome que se dá por lá ainda. Eu posso até dar uma pesquisada e depois colocar pra vocês no outro vídeo. Mas, assim, o que eu ouvi das pessoas, né, tanto de lá quanto do pessoal de fora que comentou quando a gente via passar o trem, que a gente fez assim, nossa, que transporte velho é esse? Parece bem com os que a gente vê no Brasil. E aí o pessoal falou, né, então, porque como aderiram a outras modalidades de transporte, então esse aí ficou um pouco que sucateado. E aí é uma tarifa bem mais lá embaixo e o público que anda também outra é de outra classe social, digamos assim, né? Mas que também ainda existe, tá? Não pense também que tudo é só as mil maravilhas, tá certo? Mas aí é isso, no vídeo de hoje eu quis falar um pouquinho sobre como é mais ou menos o sistema do transporte que funciona lá no centro, né, na capital, em Dublin. Em outras cidades não tem esse sistema de transporte, mas aí como eu estive lá em Dublin, eu tô contando um pouquinho de como é o transporte que eu vi lá, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!